Em que momento tu deixa de ser quem tu é? É isso que a gente vai tentar desenrolar no vídeo de hoje enquanto eu desenho um cavaleiro medieval, beleza? E aí, gurizada, a ideia do vídeo de hoje é desenhar um cavaleiro medieval numa pose bem estoica, bem parada ali na dele, bem dominante, de meio cabisbaixo também, apoiado na espada dele, a espada dele fincada no chão, enquanto ele olha meio pra baixo, meio pensativo, meio estoico mesmo. Mesmo esqueminha de sempre, eu vou falando sobre o desenho, as técnicas que eu tô fazendo no desenho enquanto ele vai se desenrolando, e eu vou falando mais algumas abobrinhas que aparecem na minha cabeça. Bom, a primeira coisa a se fazer é a outline, né? É o esboço do desenho, só pra eu ter uma noção da onde que as coisas vai ficar, onde que tudo vai se encaixar. Então não é nada certo ainda, nenhum traço é feito com esmero, é tudo a esmo mesmo. Isso é normal, só tô visualizando mais ou menos aonde que as coisas vão ficar. Bom, qual é a ideia por trás desse cavaleiro? Eu queria fazer uma figura que fosse completamente despersonalizada da identidade individual dela. Ou seja, ele não vai ter nenhuma característica ligada à identidade dele. Tanto que não vai ter nenhuma parte do corpo dele que é exposta, então a gente não sabe a etnia dele, a gente não sabe a cor dele, a gente não sabe a cor dos olhos, a gente não sabe se ele tem alguma cicatriz, a gente não sabe nada sobre o personagem em si que tá dentro dessa armadura, ele tá num completo estado de despersonalização. Então, ele tá dentro de um sistema, a gente não sabe qual sistema é esse, mas a gente consegue presumir que esse sistema trabalha a partir da descaracterização total da identidade humana. Ou seja, a gente pode dizer que ele perdeu o individualismo dele, ele não é mais um indivíduo, ele é só mais uma máquina desse sistema, tal qual a gente hoje em dia, né, cara? A gente é basicamente máquina do sistema e muitas das vezes a gente acaba se despersonalizando, a gente acaba perdendo parte da nossa identidade para agradar os outros e principalmente para agradar pessoas que sequer dão a mínima pra gente. Isso acontece muito também no mercado de trabalho, isso acontece em qualquer setor da sociedade, né? Mas eu também não quero fazer nenhum juízo de valor aqui, eu não quero falar que o coletivismo é bom ou mal e nem que o individualismo é bom ou mal, eu só quero trabalhar em cima do conceito do individualismo, apenas isso. Bom, falando sobre o desenho agora, eu deixei de lado a outline, o esboço em linhas e parti para o esboço de luz e sombra, então eu só separei uma camada ali, tá? Eu separei duas camadas, uma para outline e outra para luz e sombra, e eu fiz um esboço do que eu queria minha luz e sombra mais ou menos, então eu posso visualizar que a minha luz ela tá vindo de cima, dá para ver também que eu tô priorizando áreas de preto total, ou seja, áreas com qualquer ausência de luz, e que eu também quero dar bastante destaque ali para a parte de cima do corpo dele e deixar a parte de baixo ali bem apagada mesmo, só fazendo parte da silhueta dele ali. Bom, aí em cima dessa camada de luz e sombra, essa outline, eu já começo a trabalhar nos detalhes, eu já começo a fazer ali os ornamentos do que eu quero que seja a armadura, ou seja, eu já começo a trabalhar ali nos chifres, eu começo a trabalhar ali no capacete, nas áreas onde vai pegar menos luz, bem nos detalhes mesmo, eu já começo a esculpir o desenho a partir do meu esboço. Bom, aí eu já defini bastante onde que vai ser os meus pontos de luz e de sombra também, e dá pra ver também que eu uso uma backlight ali, ou seja, uma luz vindo de trás ali na armadura dele. Eu acho isso um detalhe bem legalzinho de se botar, eu acho isso um detalhe que deixa o desenho mais bonito e mais detalhado. Se vocês forem perceber, eu sempre uso backlight nos meus desenhos, eu sempre boto uma luz atrás do meu desenho, porque eu acho que fica um detalhe muito bonito, fica um detalhe muito bonito e define bem a forma do desenho, eu acho que fica mais definido, eu consegui ali delimitar bem aonde que é o início do braço dele e aonde que é sombra da capa. Se eu não usasse aquela luz ali de backlight, o braço dele, a sombra do braço dele se misturaria com a sombra da capa, então eu acho a backlight muito importante nessa parte aí do desenho. Bom, uma dica que eu repito sempre em todos os vídeos e eu acho essencial é sempre usar referência. Eu tava com referências de armadura no segundo monitor, porque se eu ficasse sem referência, cara, minha armadura não ia ficar nada coesa, nada concisa com a realidade, nada ia fazer sentido. Então, cara, usem referência em tudo que vocês puderem usar. Ai, pelo amor de Deus, não usem foto de inteligência artificial como referência, porque a inteligência artificial é burra. Às vezes ela produz uma referência concisa, coesa, mas para até ela produzir uma referência concisa e coesa, ela erra umas 50 vezes para produzir uma referência concisa e coesa. E a chance de tu cair numa referência que não faz o menor sentido é muito grande. Bom, pra ombreira dele, que eu tô fazendo aí agora, eu peguei uma referência escamosa. Eu queria botar algumas escamas na ombreira dele. Então eu já defini ali aonde que eu quero mais ou menos onde que sejam minhas escamas. Já está definido isso. Logo depois das escamas da ombreira, eu já começo a definir a capa dele. A capa dele vai ser bem grande, ela vai ser bem imponente. Ele é um personagem que ele é bem imponente, apesar dele estar numa pose bem estoica e bem pensativa, ele vai ser um personagem bem imponente. Então a capa dele vai ser bem volumosa. A capa dele vai ter um volume bem grande.
Então eu já começo a definir os volumes e os valores também. Mesma coisa que o desenho total. A capa vai ter uns tons mais escuros na parte de baixo e ela vai ser mais clara na parte de cima. Mas ela ainda vai ser escura, principalmente nas partes ali em que ela se integra mais ou menos ali com o corpo do personagem. E ela vai ter uma backlight também. Depois eu vou inserir também uma backlight nela que vai ficar muito legal. Bom, aí agora eu começo a dar volume no que seria a armadura que fica aí nas pernas do personagem, mas dá pra perceber bem, ó, que eu não tô fazendo nada com um volume alto, não tô fazendo nada com um volume branco. Tá tudo com um volume bem escuro, tá tudo com um volume bem apagado, só com alguns pontos de luz que tá definindo as formas. Então, dá pra ver ali que tem uma parte escamosa nas extremidades das armaduras, das placas que compõem a armadura. Mas essas extremidades só dá pra ver justamente por causa da luz que tá pegando ali, não por causa da sombra. Ou seja, o que tá compondo mais essa parte da imagem é a sombra e não a luz. O que tá definindo os meus volumes é a luz e não a sombra. Diferentemente da parte de cima. Da parte de cima, tanto a luz e a sombra estão definindo os volumes. Lá já na parte de baixo, o que tá definindo os volumes é a luz, que tá no meio de tanta sombra. Então ela que faz o papel de definir os volumes e marcar o que é o que. Bom, vendo o desenho como um todo agora, a gente já tem tudo bem definido. A gente já tem as peças da armadura, a gente já tem onde que vai ficar a luz e sombra. Agora eu só vou ficar trabalhando nos detalhes mínimos. Então agora a gente já pode dizer que a gente está perto da parte de renderização. Eu vou só colocar luz aonde que eu acho que deve ter luz e sombra onde eu acho que deve ter sombra. Por exemplo, aí na frente da ombreira, eu acho que tava pegando muita pouca luz, então eu coloquei mais luz. Também na frente ali da capacete, eu também achei que tava pegando muita pouca luz e eu quero dar uma bastante ênfase ali naquela parte de cima, então eu quero que tenha bastante contraste naquela parte ali de cima, porque eu quero que tenha bastante ênfase bem no capacete e na ombreira dele, que vai compor bastante a força dessa imagem. Bom, agora eu tô na parte de polimento, né, então eu só vou polir da forma ao que não tem forma ainda direito, né, que é basicamente ali nas coxas ali e principalmente aí no antebraço dele, no antebraço e nas mãos dele, que não tem nenhuma forma ainda definida, tá só os meus rabiscos e as minhas luzes e sombra que eu defini antes. Então vocês podem observar que eu tô definindo as minhas formas mais precisamente, tô tirando aqueles rabiscos desnecessários e malucos que eu tinha feito no início e tô deixando tudo mais polido de modo geral. Aí ó, tô tirando aquelas sombras bizarras que eu tinha feito ali perto dos chifres, né? Que foi feito a esmo, eu fiz a esmo, e tô definindo os outros chifres que ficam ali no elmo dele, né, no capacete dele, tô definindo eles agora, tô definindo a luz e a sombra deles. Como a luz tá vindo meio de cima e meio da frente, é meio que uma mescla das duas coisas, ela tá vindo um pouco de cima e um pouco da frente, ela tá fazendo esse efeito aí, ó. Ela pega bem na frente da armadura, bem na frente e na parte de cima da armadura. Então pode perceber que todo o detalhe que eu tô fazendo aí, ele tá facetando a parte de cima e de frente da armadura ao mesmo tempo. Pode perceber aí no braço, no capacete, no peitoral, todas essas partes aí, elas estão facetando a frente e a parte de cima, que é de onde está vindo a luz. Dá para perceber aí que eu estou usando os pincéis aí, ó, para aplicar textura, então eu não estou utilizando só aquele pincel normal de caneta, eu estou utilizando pincéis texturizados, que é justamente para o desenho não ficar com aquela aparência de chapado, né? Aquela aparência de objetos 3D mal renderizados, sabe? Então aplica bastante textura aí, ó, faz bastante texturização. Experimenta pincéis diferentes, que tem muito pincel aí que vai dar diferentes efeitos, né, cara? Então experimenta vários aí, tem como baixar da internet, pega da internet, baixa. Daí tem pincel pra tudo que é tipo de efeito que tu pode imaginar, cara. Por exemplo, eu tô usando o pincel nativo do Photoshop pra fazer um efeito de escama ali na armadura, né? Até um efeito não de escama, mas um efeito assim granulado, um efeito que se assemelhe a metal fundido, se assemelhe a ferro fundido, que se assemelhe a ferrugem, a ferro sujo. E eu não tô usando só para isso, eu também estou usando para fazer como se fosse fios soltos da capa, para dar aquela textura para a capa e também para dar aquele aspecto de velha, aquela capa que já foi usada muitas vezes, então ela tem aqueles fios caindo. Aí o que eu estou fazendo são highlights, ou seja, pontos de luz mais focalizados, justamente para chamar mais atenção ainda para a cabeça e para a parte de trás ali do elmo que estava sem definição. Eu acho que a parte de trás da cabeça ali estava sem definição, então eu faço esses highlights aí para dar mais definição ali na frente do elmo ali e em cima do elmo também. Agora eu vou ali embaixo e vou fazer a mesma coisa na parte do abdômen ali, na armadura que fica na parte do abdômen, e vou fazer uns pontos de luz ali focalizados, mas não muito fortes, até porque a luz está vindo de cima, né, e aí vai ter uma sombra projetada do braço, né. Se a gente for parar para perceber, o braço ele vai jogar uma sombra ali embaixo, naquela parte ali do abdômen, da armadura do abdômen.
justamente porque ele tá na frente da luz, né? E aí agora eu vou subir ali pra ombreira. Nossa, o que aconteceu com minha voz, velho? E aí agora eu vou subir ali pra ombreira e eu vou definir mais ainda a ombreira dele ali, que não tava muito definido as escamas ali. E vou definir mais ainda a armadura, mais a backlight ali. Justamente ali onde a luz de backlight vai bater. Tava só uns riscos meio avulso, né? Tava meio feio. Aí eu defini mais aquele granulado, aquele efeito de granulado que eu quero da armadura. E aí depois, cara, não tem como ignorar as mãos. Eu fui pras mãos e dá pra ver que eu tava ignorando as mãos, porque, puta merda, eu odeio fazer mão, bicho. De fato, é o meu calcanhar de Aquiles. É foda fazer mão. Tanto é que o desenho todo tá renderizado quase e eu não tinha começado as mãos ainda, mas não tem jeito. A gente tem que encarar nossos medos, não adianta. Bom, e pra fazer as mãos eu tô jogando só jogando um contorno ali de valores bem preto ali, igual a armadura. A armadura inteira tá bem escura, as mãos vão ser bem escuras também, só com alguns valores de highlight ali. Esse desenho ele me parece uma contradição, porque apesar dele ter perdido toda a individualidade dele, ele me parece bem individual no que ele passa. A pose que ele tá, segurando a espada desse jeito e olhando cabisbaixo, sugere muito introspecção, ele tá muito introspectivo dentro da persona dele, mesmo sem parecer que existe uma pessoa ali dentro. Ele parece que tá introspectivo, pensando em alguma coisa do passado, alguma coisa do futuro. Não dá pra saber no que exatamente, mas dá pra ver que ele tá pensando em alguma coisa. E de certa forma, isso contrasta com a perda de individualidade que o desenho passa também. Bom, partindo agora pra parte mais filosófica e contextual do desenho, cara, a gente pode fazer um paralelo com a armadura do personagem. A armadura do personagem, ela dá pra fazer um equivalente moderno às redes sociais e, na verdade, a qualquer rede. Não só as redes sociais virtuais, mas as redes de socialização da vida real mesmo. Cara, hoje as pessoas constroem versões de si mesma para diferentes ambientes. Existe a personalidade do trabalho, a personalidade das redes sociais, principalmente a personalidade das redes sociais. Existe a personalidade dos grupos de amigo, a personalidade da família. Claro, isso é natural, isso dá pra montar até de tempos junguianos da teoria junguiana de máscaras sociais. Isso é normal, a gente vai ter um comportamento diferente para cada grupo que a gente tiver. A adaptação em si não é um problema. O problema surge quando alguém passa tanto tempo desempenhando vários papéis que já não consegue distinguir o personagem da pessoa. E ainda mais com toda a pressão que a gente tem em cima da gente, principalmente por causa das redes sociais, e ainda mais a pressão de se enquadrar em grupos, e esse comportamento de manada, de grupo, com certeza potencializa a perda da individualidade. Até o ponto que a gente começa a perder o sentido e a gente começa a perder a noção dos nossos gostos, cara. O que a gente gosta realmente? Se pergunta, o que eu gosto realmente, que de fato eu gosto porque eu gosto e não porque foi pressão social? O que eu gosto de verdade? Será que tu gosta de tal estilo de música porque tu gosta mesmo ou porque tu te enquadrar em um grupo seleto de pessoas? E até em outros quesitos também, cara, tipo, será que tu pensa o que tu pensa porque tu pensa, de fato, o que tu pensa ou porque foi construído um pensamento assim no teu grupo de amigos, um pensamento assim na tua volta? Quais são os pensamentos que são de fato teus e não de outras pessoas? Então eu acho que a gente parou de fazer certas perguntas que a gente deveria se fazer, tipo, o que eu penso de verdade? O que sou eu? Quem sou eu de verdade? Bom, essa foi a reflexão que eu tive fazendo esse desenho. Mas só pra finalizar agora que a gente tá se encaminhando pro final do desenho, vamos falar um pouco da composição final. Eu desisti de fazer aquelas árvores que estavam ali do lado, eu acho que ia ficar confuso na composição do desenho, então eu preferi deixar ele sozinho. Bom, e para dar mais contraste ainda para a imagem, eu preferi colocar uma luz no fundo. Bom, a imagem tá toda preta, o cavaleiro inteiro ele é muito escuro, toda a pintura tá com valores muito escuros, muito pretos. Então, para eu chamar mais atenção ainda para a cabeça dele, para toda aquela parte ali do torso, aquela parte superior do corpo dele, eu coloquei uma luz ali atrás. E aí eu deixo mais escuro ali nas pernas e nas bordas, justamente para dar mais atenção ainda pro meio da imagem, para chamar os olhos de quem tá vendo pro meio. Para ajudar no meu efeito de luz, eu coloquei umas partículas de poeira e aquela backlight que eu tinha mencionado pra vocês. Então vocês podem ver que ali na capa dele e atrás do capacete tem uma backlight e umas partículas de poeira, como se a luz que tá refletindo no capacete ali tivesse fazendo as partículas ficarem iluminadas. Bom, e pra colorir a imagem é bem tranquilo, tá, cara? Eu só criei várias camadas em modo de sobrepor, ou seja, modo de overlay, e fui experimentando os diferentes tons de cores aí que eu poderia experimentar. Aí eu fui experimentando roxo, vermelho, claro, nunca nada muito puxado, né? Sempre
puxando bastante pro cinza. Bom, eu tava deixando bem colorido, né? Aí eu desisti da ideia e deixei tudo pra um tom mais cinza no final. Deixei tudo com um tom mais cinza. A armadura inteira num tom mais cinza e um pouco mais puxado pro amarelo ali, pro dourado. E aí a capa bem vermelha. E a espada bem cinza mesmo, bem puxado pro cinza. Bom, cara, e é isso. Esse foi o resultado final. O que vocês acharam? O que vocês acharam do resultado final? Pode meter o louco aí nos comentários, falar o que vocês acharam, se vocês acharam bom, se vocês acharam uma merda. O que vocês sentiram vendo esse desenho? Vocês sentiram alguma coisa? Vocês tiveram a mesma ideia que eu tive quando eu vi esse desenho? Sobre a perda da individualidade? Enfim, por hoje é isso. Valeu, falou.